Comissária de bordo dá um tapa em mulher negra, sem saber que ela é a CEO e dona do avião. Em um elegante Gulfstream G650 voando a 40 mil pés de altitude, um único instante mudou o curso de inúmeras vidas. Tudo começou com uma tensão sutil na cabine, um atrito silencioso que fervilhava sob os sorrisos polidos e os uniformes impecáveis da tripulação. Então, veio um momento chocante de violência. Uma comissária de bordo, movida por preconceito e pressão, deu um tapa com a palma da mão em uma mulher negra de fala mansa, sentada sozinha na primeira classe. Sem que todos soubessem, aquela mulher não era uma passageira comum. Ela era a bilionária proprietária do próprio jato em que voavam. Esta é a história dela e deles. Ebony Dane não era estranha à delicada interação entre riqueza e percepção. Nascida e criada em um bairro modesto em Atlanta, Geórgia, ela traçou seu próprio caminho a partir de origens humildes. Seu pai, Ronald Dane, trabalhava longas horas como motorista de táxi, transportando pessoas pelas ruas movimentadas da cidade, enquanto sua mãe, Lydia, conciliava um emprego na biblioteca pública. Através de sua dedicação, eles incutiram em Ebony uma ética de trabalho feroz e um senso de autoestima inabalável que definiria sua vida. Mesmo aos 7 anos, a curiosidade de Ebony já a diferenciava. Enquanto a maioria das crianças ficava fascinada com desenhos animados, ela lia enciclopédias antigas que sua mãe levava escondidas da biblioteca. Enquanto outros adolescentes se fixavam em tendências da moda ou fofocas nas redes sociais, os olhos de Ebony examinavam cotações da bolsa e revistas de negócios. Aos 25 anos, ela fundou uma startup de tecnologia inovadora com foco em serviços financeiros móveis, com o objetivo de fornecer acesso bancário fácil para comunidades carentes. Sua missão ressoou com inúmeros investidores de capital de risco e uma série de investimentos inteligentes que variaram de empresas de software do Vale do Silício a minas de pedras preciosas de origem étnica na Tanzânia, catapultaram seu patrimônio líquido para bilhões quando ela tinha 35 anos. Com sua fortuna substancial, surgiu a necessidade de viagens frequentes, e Ebony decidiu que era hora de comprar seu próprio avião. Ela escolheu um Gulfstream G650, uma obra-prima da engenharia aeronáutica conhecida por seu longo alcance e cabine silenciosa. No início, Ebony insistiu em conhecer pessoalmente os pilotos, comissários de bordo e funcionários que contratou. Sua abordagem sempre foi pouco ortodoxa. Ela queria saber a quem estava confiando sua vida, conhecer suas famílias, seus sonhos e suas dificuldades. Devido à sua profunda empatia, Ebony frequentemente se via no papel de mentora e confidente de seus funcionários, preenchendo a lacuna entre chefe e amiga de uma maneira que às vezes deixava seus assessores nervosos. Então, em uma manhã fria de outubro, Ebony se preparou para embarcar em seu avião para uma viagem de alto risco que a levaria de Atlanta a Los Angeles, depois a Tóquio e, finalmente, a Dubai, onde um acordo de desenvolvimento multibilionário aguardava sua atenção. Ela considerava essa viagem crucial, não pelo dinheiro, mas pelo propósito por trás dela. Ela estava negociando com parceiros internacionais para construir projetos habitacionais sustentáveis em regiões carentes do Oriente Médio. Ebony havia até conseguido despertar o interesse de instituições reais como a Unicef, com o objetivo de transformar a conversa sobre moradia global acessível. Amanhã trazia aquele brilho ansioso de novos começos. A assistente pessoal de Ebony, Camille, digitava em um tablet elegante, verificando os detalhes finais de um itinerário que se estendia por semanas. Ebony verificava novamente as mensagens dos investidores, examinando documentos jurídicos de seu advogado interno. A voz de seu pai ecoava em sua mente. Mantenha a cabeça erguida, minha filha. O mundo vê sua pele antes de ver seu coração. Mas deixe-os ver seu coração, afinal. Ao longo dos anos, Ebony enfrentou formas sutis e evidentes de discriminação, desde salas de reunião até bancos. Ela aprendeu a combatê-las com graça inabalável. No entanto, a lembrança das palavras do pai nunca perdeu a força. Um lembrete constante de que, apesar do sucesso financeiro, o preconceito ainda era uma nuvem de tempestade pairando em qualquer céu. Naquela manhã, Ebony sentiu uma inquietação que não conseguia identificar. Ela estava exausta, desgastada pelas demandas da expansão dos negócios e pelas responsabilidades filantrópicas. Mais do que nunca, ela ansiava por uma equipe compassiva, uma sensação de paz durante suas viagens.
Ela esperava encontrar algum descanso no refúgio tranquilo da cabine luxuosa de seu G650. Quando finalmente chegou ao seu hangar particular, Ebony notou um grupo de rostos novos entre os funcionários. Alguns comissários de bordo recém-contratados pela empresa de gerenciamento de aviação privada que ela utilizava. Ela suspirou interiormente, desapontada por não ter avaliado pessoalmente os novos contratados, como costumava fazer. No entanto, as restrições de tempo a fizeram confiar nas garantias da empresa. Talvez fosse uma reação exagerada, mas Ebony sempre sentia uma pontada de vulnerabilidade perto de estranhos que poderiam estar mais interessados em seu patrimônio líquido do que em seu bem-estar. Ela afastou esse sentimento. Com sua agenda lotada, tinha assuntos mais urgentes com que se preocupar. Vestida com um terno azul marinho simples e poucas joias, Ebony exalava uma elegância discreta que muitas vezes a fazia se misturar ao ambiente, se alguém ignorasse a aura de confiança tranquila que ela irradiava. Um comissário de bordo chamado Mark, que Ebony já conhecia bem, a cumprimentou calorosamente ao pé da escada. Ele a conduziu para a cabine, prometendo um voo tranquilo. Ele parecia um pouco nervoso, conseguindo um sorriso educado quando Ebony entrou na luxuosa cabine principal da aeronave. Ela sorriu de volta, esperando por uma viagem tranquila. Se ao menos soubesse como essa esperança se desvaneceria rapidamente. O interior do Gulfstream era uma maravilha. Assentos de couro creme, acabamentos em madeira de alto brilho e discretos detalhes dourados. Ebony normalmente encontrava consolo nesse espaço. Ela afundava em um assento e observava o mundo encolher sob seus pés, sentindo-se reconfortada pelo zumbido dos motores a jato. Hoje, o zumbido parecia diferente, como se carregasse uma inquietação sutil. Camille imediatamente se acomodou em um dos assentos perto da cozinha, ocupada com a agenda de Ebony. Ebony vagou pela cabine com a intenção de descansar em seu assento favorito, perto da grande janela oval. No entanto, um olhar severo e desaprovador de uma comissária de bordo, que ela não reconheceu, a fez parar. Essa comissária era pequena, com cabelos meticulosamente arrumados e um uniforme azul marinho passado a ferro. Seu crachá dizia Cheryl Martin. À primeira vista, Ebony percebeu a postura rígida de Cheryl e o sorriso forçado estampado em seu rosto. Ela sentiu uma energia que a deixou nervosa. O olhar de Cheryl demorou-se no traje modesto de Ebony, desde a sua mala de mão surrada até a pasta de couro gastada que Ebony segurava. Ebony estava habituada a tais avaliações por parte do pessoal ou de outras pessoas, e normalmente ignorava-as. No entanto, algo nos olhos de Cheryl parecia mais crítico do que simples curiosidade. "Senhora", começou Cheryl de forma seca, "posso ver seu cartão de embarque?" Ebony piscou. "Um cartão de embarque em seu avião particular?" Mas Ebony, sempre composta, simplesmente respondeu: "Desculpe, não tenho um. Acredito que estou na lista de passageiros." Cheryl franziu a testa. "A política da empresa determina que todos os passageiros devem mostrar seu cartão, senhorita." "Dane", disse Ebony suavemente. "Ebony Dane." "Certo. Bem, senhorita Dane, não vejo seu cartão nem seu nome aqui." Ela folheou a lista digital em seu tablet, franzindo as sobrancelhas com desconfiança. "É algum tipo de confusão?" Naquele momento, Mark percebeu a conversa e correu até lá, com uma expressão de desculpas. "Cheryl, ela está viajando conosco. Ela é a diretora." "A diretora?" repetiu Cheryl perplexa. Mark baixou a voz, tentando discretamente lembrar Cheryl que Ebony não era uma mera passageira. "Ela é a proprietária, Cheryl. A principal cliente, aquela que devemos tratar com o máximo respeito." Um lampejo de constrangimento cruzou o rosto de Cheryl, mas foi fugaz, ofuscado por algo parecido com indignação. Ebony ofereceu um sorriso tranquilizador, tentando amenizar o momento. "Desculpe pela confusão. Tenho certeza de que tudo será esclarecido em breve." Os lábios de Cheryl se comprimiram em uma linha fina. "Claro", disse ela com rigidez, virando-se e voltando para a cozinha. Mark exalou. "Sinto muito, senhorita Dane. Ela é nova e tivemos pouco tempo para instruí-la." Ebony acenou com a mão. "Não se preocupe, vamos esquecer isso, tudo bem?" Mark conseguiu esboçar um pequeno sorriso de gratidão antes de se apressar para finalizar os preparativos para o voo. Ebony, sacudindo a poeira do encontro, encontrou seu assento e olhou pela janela. Os mecânicos na pista estavam ocupados prendendo os degraus e garantindo que o avião estivesse abastecido para a longa viagem. Ela fechou os olhos
e lembrou a si mesma que nem todos tinham a mesma compreensão de sua abordagem em relação à riqueza e ao status. Alguns poderiam supor que uma bilionária exibiria seus privilégios, chegaria vestindo roupas de grife ou viajaria com uma comitiva de funcionários. Ebony nunca foi assim. Ela preferia sinceridade à ostentação. Logo, a porta da cabine se fechou com um clique abafado, e os pilotos anunciaram os preparativos finais para a decolagem. A decolagem foi suave, com um leve empurrão em seu assento, seguido pela sensação emocionante de deixar o solo para trás. Em poucos minutos, eles atingiram a altitude de cruzeiro. Camille, normalmente imperturbável, ajustou os óculos e murmurou sobre finalizar a agenda de negócios de Ebony para Tóquio. Ebony assentiu, mas seus olhos continuavam vagando para a cozinha, onde Cheryl dava instruções às outras comissárias de bordo com gestos precisos e firmes. No meio do voo de Atlanta para Los Angeles, Ebony decidiu esticar as pernas. O ar da cabine estava abafado, ou talvez fosse a tensão que a fazia sentir assim. Ela caminhou silenciosamente até a área de lounge na parte de trás, onde um sofá macio e uma variedade de aparelhos eletrônicos a aguardavam. Ela esperava poder se acomodar para uma sessão de leitura tranquila, ou talvez assistir a um documentário antes de lidar com a avalanche de e-mails que a aguardavam. Foi quando ouviu vozes baixas. Eram Cheryl e outra comissária, uma mulher mais jovem, com olhos arregalados e ansiosos. Ebony parou no corredor, sem intenção de escutar, mas paralisada pela conversa que chegou aos seus ouvidos. "Essa é a proprietária?" sussurrou Cheryl, incrédula. "Já atendi clientes maiores e melhores que, pelo menos, se vestem de acordo." "Tem certeza de que ela não é uma impostora?" perguntou a comissária mais jovem, parecendo nervosa. Mark confirmou. "Ela é Ebony Dane, a bilionária. Ela é conhecida por ser muito pé no chão. Ela investe em todos os tipos de causas beneficentes." Cheryl bufou baixinho. "Beneficentes?" "Claro. Talvez seja assim que ela chama. Já vi de tudo neste ramo. Acredite em mim, alguns filhos de papai só gostam de fingir que são normais. Bem, de qualquer forma, você e eu sabemos como lidar com esses voos. Basta seguir as instruções e ficar de olho em qualquer coisa estranha. Essa Ebony pode aprontar alguma coisa." Ebony prendeu a respiração. Ela estava acostumada a comentários ignorantes ocasionais, mas ouvir um desrespeito tão descarado em seu próprio avião a deixou profundamente perturbada. Ela levou um momento para se recompor, inspirando lentamente. Parte dela queria entrar, confrontar Cheryl e lembrá-la de quem pagava seu salário. Outra parte dela pedia moderação, para lidar com a situação com elegância. No fim, Ebony voltou para a cabine principal, optando por deixar a frustração passar. "Tenho batalhas mais importantes para lutar", pensou. Em poucas horas, ela se encontraria com um representante da UNICEF em Los Angeles para discutir a parte filantrópica do seu contrato. A última coisa de que precisava era drama entre a tripulação do seu voo. No entanto, Ebony não conseguia se livrar da sensação de desilusão. Ela entendia que a riqueza não garantia imunidade contra o preconceito. Mesmo assim, sentir o desprezo descarado de alguém que recebia seu salário era um lembrete amargo de quanto a sociedade ainda tinha que evoluir. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente. "Mantenha a cabeça erguida, minha filha. O mundo vê sua pele antes de ver seu coração." Talvez Ebony tivesse se tornado complacente, embalada por uma sensação de segurança pelos muitos funcionários e parceiros leais que a cercavam. Talvez ela tivesse baixado a guarda. Mas logo o desprezo latente de Cheryl iria explodir em um momento que testaria a determinação de Ebony e provocaria uma revelação para todos a bordo. Eles fizeram uma breve escala em Los Angeles para reabastecer e pegar mais 2 associados do círculo filantrópico de Ebony, a doutora Natalie Brown, uma socióloga conceituada, e seu marido, Greg, um consultor financeiro. Essa parte da viagem era crucial. Natalie acompanharia Ebony a Tóquio para reuniões com foco em iniciativas educacionais para jovens carentes, enquanto Greg ofereceria consultoria estratégica para o orçamento filantrópico de Ebony. Juntos, eles formavam o núcleo da equipe dos sonhos de Ebony. Mentes brilhantes alinhadas para causar um impacto significativo. Enquanto o avião se preparava para partir para Tóquio, Ebony aproveitou a oportunidade para dar as boas-vindas aos Browns a bordo. Ela deu um abraço caloroso nos dois, perguntando sobre o voo de Chicago. Eles se acomodaram em seus assentos,
a tensão anterior ofuscada pela presença reconfortante de amigos e colegas. Por um momento, Ebony relaxou, sorrindo ao ver Greg admirar o design elegante da cabine e Natalie comentar sobre o compromisso inabalável de Ebony com a causa. Mas nem todos compartilhavam desse calor. Cheryl corria de um lado para outro, concentrada nos preparativos para o voo, com uma expressão tensa e indecifrável. Ebony tentou chamar sua atenção, na esperança de compartilhar um sorriso amigável ou um gesto de boa-fé. Todas as vezes, Cheryl desviou o olhar ou limitou-se a acenar com a cabeça. A tensão permaneceu, tácita, mas palpável. A decolagem do LAX foi tranquila, mas o voo foi longo, com mais de 10 horas até Tóquio. No meio da viagem, Ebony decidiu finalizar uma apresentação para uma conferência que se aproximava. Quando se acomodou em seu assento com um laptop, Cheryl apareceu ao seu lado, equilibrando uma bandeja com bebidas. Ebony olhou para cima, encontrando o olhar da comissária de bordo. "Senhorita Dane, gostaria de algo para beber?" perguntou Cheryl. A polidez em seu tom soava forçada. Ebony acenou com a cabeça educadamente. "Só água, por favor." Cheryl colocou um copo de água com gás na bandeja de Ebony. O avião entrou em uma turbulência, sacudindo a cabine. O solavanco repentino fez o copo balançar, derramando um pouco de água pela borda. O movimento rápido de Cheryl para estabilizar o copo fez com que seu cotovelo batesse no laptop de Ebony. Ele caiu na mesinha lateral, mas felizmente não sofreu danos. Instantaneamente, a compostura de Cheryl se quebrou. "Você realmente deveria ter mais cuidado", ela disse baixinho, lançando um olhar severo para Ebony. Ebony piscou. "Desculpe?" Cheryl se endireitou com o queixo cerrado. Ela olhou ao redor, percebendo que Mark e os outros comissários estavam ocupados. Abaixando a voz, ela falou com os dentes cerrados. "Olha, não estou aqui para tomar conta dos seus aparelhos eletrônicos. Esta é uma aeronave de alto padrão e temos certos padrões a cumprir." Ebony sentiu o peito apertar. Ela não imaginava que Cheryl falaria com tanta severidade. "Calma", ela respondeu. "Agradeço sua preocupação, mas foi turbulência. E o laptop está bem. Não foi culpa de ninguém." Cheryl cerrou os lábios. "Só estou sugerindo que você tenha mais cuidado com seus pertences." Ela se afastou, sem dar chance para Ebony responder. Ebony colocou a mão sobre o coração, tentando estabilizar a respiração. "Ela está tendo um dia ruim", raciocinou Ebony. "Não piore as coisas." Além disso, Ebony tinha outros assuntos a tratar. E-mails de investidores, propostas filantrópicas, agendas de reuniões. Concentrando-se no trabalho, Ebony tentou ao máximo ignorar a negatividade. Mas no fundo do estômago, sentia algo profundamente inquietante. Algumas horas depois do início do voo, Ebony levantou-se para se alongar mais uma vez. Ela notou Natalie conversando baixinho com Camille perto da cozinha. O rosto normalmente radiante de Natalie parecia abatido, com as sobrancelhas franzidas de preocupação. Ao se aproximar, Ebony ouviu o final da conversa em voz baixa. "Estou te dizendo, há algo errado com ela", sussurrou Natalie. "Ela nem me deu um copo de água sem fazer cara feia." Camille balançou a cabeça. "Tentei ser educada. Ela também é rude comigo. Mark diz que ela nunca foi assim em outros voos. Talvez seja a presença de Ebony que ela não gosta." Elas interromperam a conversa assim que avistaram Ebony. "Tudo bem com vocês?" perguntou Ebony suavemente, olhando para as duas. Ebony perguntou suavemente, olhando para as duas. Natalie suspirou. "Estamos bem, mas sua comissária, Cheryl, tem sido muito desagradável. Eu entenderia se fosse apenas uma vez, mas ela continua fazendo comentários passivo-agressivos." Camille concordou com a cabeça. "Ela parece especialmente tensa perto de pessoas de cor. Sei que Mark mencionou que ela já trabalhou em voos comerciais, mas isso é diferente." Ebony cerrou os lábios. "Eu ouvi um pouco da conversa dela mais cedo", admitiu. Ela hesitou, ponderando o quanto deveria compartilhar. "Ela parece não acreditar que eu sou a verdadeira dona deste avião. Algo sobre eu não parecer o tipo certo." Os olhos de Natalie brilharam de raiva. "Isso é inacreditável. Nos dias de hoje você pensaria que as pessoas saberiam melhor." A mente de Ebony voltou-se novamente para as palavras de cautela de seu pai. Às vezes, Ebony sentia que o progresso que a sociedade afirmava ter feito era frágil, facilmente destruído por preconceitos profundamente enraizados. Embora Ebony tivesse construído uma vida de influência e respeito, o preconceito ainda podia recebê-la na porta.
Eu cuido disso, disse Ebony com firmeza. Estamos presos em um voo longo, mas assim que pousarmos em Tóquio, falarei com a empresa de gerenciamento de aviação. Se necessário, a substituiremos antes da próxima etapa para Dubai. Natalie e Camille assentiram, com um lampejo de alívio nos olhos. Ebony lhes deu um sorriso de apoio e voltou para o seu assento. Ela tentou mergulhar nas páginas de seus relatórios de negócios, mas uma raiva silenciosa fervilhava dentro dela. Uma parte dela queria repreender Cheryl imediatamente. Outra parte a alertou que qualquer confronto durante o voo poderia se tornar perigoso. Ao longo dos anos, Ebony aprendeu a escolher suas batalhas, mas também sabia que ignorar desrespeito flagrante não ajudava ninguém. Horas depois, a noite caiu sobre o interior do avião, e a iluminação fraca da cabine lembrava um crepúsculo suave. Ebony estava cochilando quando ouviu vozes baixas no assento atrás dela. Cheryl estava falando com uma das comissárias mais jovens novamente. Ebony se esforçou para ouvir, mas só conseguiu captar trechos da conversa. Palavras como mandona, dinheiro e elas são todas assim chegaram aos seus ouvidos. Embora Ebony não pudesse ter certeza, o tom cheirava a condescendência, talvez misturado com algo ainda mais feio. Ebony fechou os olhos, engolindo uma onda de mágoa. Ela estava acostumada a microagressões, mas nada a preparava para a hostilidade repetida em seu próprio avião. Ela resolveu abordar o assunto assim que pousassem. Infelizmente, o destino tinha uma surpresa cruel reservada, forçando o confronto muito mais cedo e com muito mais turbulência do que ela havia previsto. Na 8ª hora de voo, o cansaço pesava sobre todos. Os assentos macios proporcionavam conforto, mas o tempo prolongado de viagem desgastava até mesmo os passageiros mais experientes. Ebony, sentindo-se inquieta, dirigiu-se ao pequeno salão do avião em busca de uma distração. Lá encontrou Camille, folheando o menu de refeições a bordo. "Com fome?" perguntou Camille, tentando forçar um sorriso. Apesar da tensão, Ebony e sua assistente se conheciam há tempo suficiente para trocar olhares reconfortantes de boas amigas. "Na verdade, não", admitiu Ebony. "Estou apenas agitada. Tenho muitos pensamentos na cabeça." Naquele momento, o sinal do cinto de segurança soou, acompanhado pela voz suave do piloto no interfone. "Senhoras e senhores, aqui é o seu comandante. Esperamos alguma turbulência moderada devido a um sistema climático sobre o Pacífico. Por favor, retornem aos seus assentos e apertem os cintos." Com um suspiro compartilhado, Ebony e Camille retornaram à cabine principal. Elas apertaram os cintos, Ebony ligando e desligando o modo avião do celular como se isso ajudasse a acalmar sua ansiedade. A turbulência foi leve no início, apenas alguns solavancos ao longo da rota. Mas então o avião balançou com mais força, sacudindo os compartimentos superiores. Alguns passageiros soltaram gritos de susto. Cheryl entrou em ação, caminhando pelo corredor para prender qualquer item solto. As novas comissárias de bordo seguiram seu exemplo, embora parecessem um pouco em pânico. Ebony manteve os olhos em Cheryl, notando a tensão nos ombros da mulher. O avião balançou novamente, fazendo com que o copo de água de Ebony caísse no tapete. Esse pequeno acidente desencadeou uma cascata de eventos. Sentindo uma mudança perigosa na altitude, Ebony agarrou as bordas dos apoios de braço. Camille soltou um grito ofegante. "Oh, meu Deus!" Quando o avião inclinou-se ligeiramente, depois se estabilizou. Pelo alto-falante, a voz do piloto voltou. "Senhores, estamos passando por uma turbulência mais forte do que o esperado. Comissários, por favor, ocupem seus assentos por segurança." Cheryl estava ajudando um passageiro idoso do grupo filantrópico de Ebony, que havia embarcado no último minuto. Ela o ajudou a chegar ao seu assento, mas ao fazer isso, tropeçou e derrubou uma pilha de documentos de Ebony no chão. Impressões detalhando estratégias filantrópicas para a próxima colaboração com a Unicef. Os papéis se espalharam, deslizando pelo corredor enquanto o avião balançava. Ebony rapidamente soltou o cinto, se segurando nos encostos dos assentos, e começou a recolhê-los. "Senhora, permaneça sentada", sussurrou Cheryl, tentando manter a compostura. Outra sacudida fez Cheryl tropeçar, e ela caiu desajeitadamente perto de Ebony. "Estou apenas pegando meus arquivos", disse Ebony, sua voz traindo sua própria atenção. Os olhos de Cheryl brilharam. Sem aviso, ela arrancou os papéis das mãos de Ebony. "Você está piorando as coisas", ela disse bruscamente.
Fique sentada agora. Ebony apertou o assento com mais força, contendo uma resposta. Ela se esticou para pegar outro papel que flutuava perto de seus pés. De repente, o avião deu uma sacudida particularmente violenta, tirando Cheryl do equilíbrio. Ela colidiu com Ebony, seu cotovelo atingindo o lado do corpo de Ebony. Instintivamente, Ebony estendeu a mão para segurar Cheryl. Mas Cheryl interpretou isso como agressão, interpretando mal a intenção de Ebony. Em um momento que Ebony repetiria inúmeras vezes, a palma da mão aberta de Cheryl se estendeu em um momento de pânico e frustração. Bateu. O som foi agudo, reverberando pela cabine tensa. A cabeça de Ebony se virou para o lado quando a dor se espalhou pela bochecha. Por um breve instante, o tempo pareceu parar. Toda a cabine ficou em silêncio, em choque. Até a turbulência pareceu diminuir, como se o próprio avião estivesse atordoado com o que acabara de acontecer. Cheryl congelou, com a mão tremendo no ar, os olhos arregalados. Ela percebeu tarde demais o que tinha feito. Um silêncio tomou conta da cabine, todos os olhos fixos em Ebony, que olhava de volta, incrédula. Mark estava a alguns assentos de distância, com o rosto pálido de horror. Camille engasgou, pressionando a mão contra a boca. A bochecha de Ebony ardia. Sua mente girava com descrença, vergonha e uma onda de indignação. Ela olhou nos olhos de Cheryl e viu medo, confusão e talvez o lampejo de preconceito que estava fervilhando por baixo. Naquele segundo eletrizante, o coração de Ebony se partiu e se solidificou ao mesmo tempo, forjando uma determinação que ela não sabia que tinha. Ninguém se moveu, ninguém falou. Tudo o que Ebony podia ouvir era o zumbido da pressurização da cabine e os batimentos do seu próprio coração ecoando em seus ouvidos. O silêncio se prolongou, denso com a descrença coletiva. Então, a voz do piloto, tremendo levemente, voltou pelo intercomunicador. Tripulação, permaneçam sentados. Foi um momento surreal. Cheryl ainda tinha a mão levantada, paralisada no lugar, como se não pudesse acreditar no que seu corpo acabara de fazer. Ebony se endireitou, respirando superficialmente, a palma da mão pressionando instintivamente a bochecha que havia sido atingida. Antes que Ebony pudesse falar, Mark se precipitou para a frente. Ele gentilmente, mas com firmeza, pegou o braço de Cheryl e a guiou para longe, sussurrando algo que Ebony não conseguiu ouvir. Perto dali, Camille soltou o cinto de segurança e correu para o lado de Ebony. Natalie e Greg, mais adiante no corredor, pareciam chocados, com os corpos meio fora dos assentos, como se não soubessem se deveriam se aproximar. Ebony, sussurrou Camille, com a voz cheia de preocupação. Você está bem? Ebony piscou, desorientada. O avião sacudiu novamente, mas desta vez muito mais suavemente. Ela assentiu lentamente, lutando para formar palavras. Sim, estou bem. Os olhos de Camille se encheram de simpatia. Isso foi... Não acredito que ela... Ebony inspirou, tentando se acalmar. Eu sei, murmurou. Só me dê um momento. Ela ficou em pé, apoiada nos assentos, enquanto o avião descia ligeiramente. Na cozinha, ela podia ver a silhueta de Cheryl. A comissária de bordo parecia atordoada, com as mãos firmemente cruzadas à frente do corpo. Ebony deu um passo à frente, ignorando os olhares dos outros passageiros, ignorando seus próprios pensamentos acelerados que questionavam como algo assim poderia acontecer em seu avião, por alguém que ela mesma empregava. Mark se colocou entre Ebony e Cheryl, com desespero estampado no rosto. Senhora Dane, deixe-me cuidar disso. Ela não quis... Ebony ergueu a mão, impedindo Mark de continuar. Deixe-me falar, disse ela, com a voz mais baixa e controlada do que esperava. Camille ficou por perto, pronta para intervir se necessário. Cheryl ergueu o olhar, e Ebony viu lágrimas brotando nos olhos da comissária de bordo. Eu sinto muito, senhorita Dane, ela gaguejou. Fui jogada pela turbulência e eu... Ebony a interrompeu com um olhar que não demonstrava hostilidade, mas uma firmeza inconfundível. Você me deu um tapa, afirmou Ebony claramente, como se reafirmasse a realidade do que acabara de acontecer. Se foi um acidente causado pela turbulência ou um momento de raiva, isso aconteceu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Cheryl. Juro que não foi por ódio, eu só me assustei. A compostura de Ebony vacilou. Você e eu sabemos que há tensão desde Atlanta.
Você questionou minha presença no meu próprio jato. Você falou sobre mim pelas costas como se eu fosse uma fraude. Talvez você tenha deixado seus preconceitos moldarem seu comportamento. Talvez você tenha tido um dia ruim. Independentemente disso, eu não mereço ser agredida. Ninguém merece. Ela respirou fundo, trêmula. Isso é inaceitável. Naquele momento, Ebony sentiu o peso de suas experiências. A soma de todas as vezes que alguém duvidou ou desrespeitou ela por causa de sua aparência. Memórias de reuniões com investidores, nas quais ela foi dispensada ou menosprezada, ou eventos da alta sociedade, nos quais foi tratada como uma novidade em vez de uma colega, vieram à sua mente. Mas esses incidentes sempre foram desprezos intangíveis. Palavras, tons de voz, olhares dissimulados, nunca um golpe físico. Cheryl cobriu a boca, agora soluçando, sua postura encolhida. Mark tocou gentilmente seu ombro, mas ela o afastou, concentrando-se exclusivamente em Ebony. Sinto muito. Foi um acidente. Eu juro. Ebony fechou os olhos por um momento, o coração batendo forte. Ela podia sentir o olhar coletivo da cabine. Ela se lembrou de como seu pai havia suportado humilhações com dignidade silenciosa, como sua mãe sempre a aconselhara a permanecer estoica diante da injustiça. Mas Ebony também se lembrava da advertência de seu pai sobre se defender quando os limites fossem ultrapassados. E este era definitivamente um limite. Ainda temos horas até Tóquio, começou Ebony, em voz baixa. Preciso me sentir segura em meu próprio avião, assim como meus colegas. O rosto de Cheryl empalideceu. Ela olhou ao redor como se procurasse uma saída em um espaço que não tinha nenhuma. Sinto muito, repetiu, mais suave desta vez. Vou ficar na cozinha. Não vou... Por favor, deixe-me ficar até pousarmos. Ebony respirou fundo, sua raiva amenizada pela realidade da situação. Elas estavam no céu, a milhares de metros acima do Pacífico, sem nenhum recurso imediato para desembarcar ou encontrar pessoal alternativo. Você vai se sentar. Não vai falar comigo nem com meus convidados pelo resto do voo, disse Ebony, com a voz trêmula devido às emoções reprimidas. Quando pousarmos, você vai pegar suas coisas. Vou falar com a empresa de gerenciamento de aviação sobre suas ações. Cheryl deixou os ombros caírem. Ela assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mark a guiou até um assento auxiliar, onde ela se afundou, escondendo o rosto entre as mãos. Ebony deu um passo para trás, respirando com dificuldade. Camille passou o braço pelos ombros de Ebony, guiando-a até seu assento. Natalie e Greg se aproximaram silenciosamente, com expressões de preocupação e indignação. Ebony, disse Natalie suavemente. Você precisa de alguma coisa? Uma bolsa de gelo ou... Ebony balançou a cabeça. Só preciso de um momento, conseguiu dizer. Ela se acomodou em seu assento, com o coração batendo forte e a mente a mil. Enquanto os motores do avião zumbiam, Ebony fechou os olhos, forçando a calma em seu corpo. No entanto, sua bochecha ainda latejava, não apenas pela dor da bofetada, mas pelo eco de uma vida inteira de preconceito que culminou naquele momento. Ela percebeu que estava lutando para conter as lágrimas, surpreendendo a si mesma. Ela sempre se orgulhou de sua compostura, de sua capacidade de permanecer imperturbável diante das adversidades. Mas algo sobre esse incidente, algo tão pessoal e direto, a fez se sentir exposta. Por fim, as luzes da cabine se apagaram novamente para o voo noturno. Embora Ebony não conseguisse dormir, ela permaneceu sentada, perdida em pensamentos, revivendo o momento repetidamente em sua mente. O resto da cabine estava silencioso, subjugado pela atmosfera pesada do que havia acontecido. Até a turbulência parecia ter diminuído, como se a própria natureza reconhecesse que já havia caos suficiente. Ainda faltavam muitas horas até aterrissarem em Tóquio. Ebony sabia que, assim que pousassem, teria que decidir como lidar com as consequências. Parte dela fervia de raiva justificada, exigindo que Cheryl fosse demitida imediatamente. Outra parte, moldada pelos ensinamentos dos pais e por sua natureza empática, se perguntava se havia algo mais por trás das ações de Cheryl além de simples racismo. De qualquer forma, Ebony sabia que esse evento marcaria um ponto de virada para todos a bordo, e provavelmente para ela mesma acima de tudo. Eles pousaram no aeroporto Haneda, em Tóquio, sob o manto da madrugada. Pela janela, Ebony observava as luzes da cidade, ainda ofuscadas pela noite, dando lugar ao brilho suave do amanhecer.
A sensação de alívio que acompanhou o pouso era palpável, como uma expiração coletiva da tensão que os mantinha prisioneiros no céu. Assim que a porta do avião se abriu, Ebony instruiu Mark e Camille a acompanhar Cheryl para fora do avião e levá-la para uma sala privada para aguardar uma conversa com Ebony e o representante da administração da aviação. O resto dos passageiros, muitos deles associados de Ebony, desembarcaram com solenidade silenciosa, lançando olhares preocupados para Ebony ao saírem. Ebony sentiu um turbilhão de emoções: raiva, traição e uma estranha sensação de tristeza. Ela não gostava de confrontos, mas isso precisava ser resolvido adequadamente. Não posso simplesmente ignorar alguém que me bateu, disse a si mesma. Mas será que quero vingança ou quero a verdade? Na sala discreta, Ebony sentou-se a uma mesa de madeira elegante. Camille ficou por perto com o telefone na mão, pronta para ligar para os advogados de Ebony, se necessário. Cheryl sentou-se à frente de Ebony, com a cabeça baixa. Mark pairava a uma distância respeitosa, dividido entre a lealdade a Ebony e a simpatia por sua colega, embora Ebony pudesse ver a decepção em seu rosto. Um representante da empresa de gerenciamento de aviação, um homem de meia idade em um terno feito sob medida, apresentou-se como Sr. Hagawa. Ele havia voado de outro terminal quando soube da situação. Cumprimentou Ebony com uma reverência profunda, pedindo desculpas profusamente em inglês e japonês pelo transtorno causado no voo. Ebony acenou com a cabeça, ainda recuperando a compostura. Obrigado por ter vindo tão rápido, Sr. Hagawa. Vamos ao que interessa. Ele acenou com a cabeça solenemente, voltando o olhar para Cheryl. Senhorita Martin, foi relatado que você cometeu um ato de agressão física contra a Senhorita Dane. Isso é verdade? A voz de Cheryl mal podia ser ouvida. Sim, senhor. Houve turbulência e eu a bati, mas não foi intencional. Sinto muito. O senhor... Hagawa se virou para Ebony, que estava com os braços cruzados sobre o peito em um gesto protetor. Senhorita Dane, como gostaria de proceder? Nossa empresa tem uma política de tolerância zero para má conduta. Ebony respirou fundo, com o coração ainda batendo forte pela lembrança. Ela olhou nos olhos de Cheryl, que parecia prestes a chorar novamente. Sua política deve ser seguida. Não vou impedir você se decidir demitir a Senhorita Martin. No entanto, ela fez uma pausa, suavizando o tom. Também quero entender por que isso aconteceu. Cheryl arriscou olhar para cima. Fui jogada para fora, literalmente. A turbulência... Ebony balançou a cabeça. Não me insulte nem a si mesma fingindo que foi um mero acidente. Houve tensão desde o momento em que embarcamos em Atlanta. Você questionou minha identidade como proprietária. Você tratou meus colegas e a mim com desdém. E naquele momento de caos, você atacou fisicamente. Talvez a turbulência tenha desencadeado isso, mas a raiva já estava lá. A sala ficou em silêncio. O rosto de Cheryl se contorceu com culpa. Me desculpe, ela repetiu com a voz trêmula. Eu estava com raiva, frustrada. Deixei as coisas me afetarem. A testa de Ebony franziu. Coisas como o quê? Minha presença como uma mulher negra que não é tratada como uma bilionária? Ou o fato de você simplesmente não gostar de mim? Ela fez uma pausa, empurrando o nó na garganta. Você percebe o quão ofensivo e perigoso isso é? Cheryl engoliu em seco com lágrimas nos olhos. Eu nunca quis. Olha, eu tenho passado por um momento difícil. Minha família está passando por dificuldades. Perdi minha mãe para o câncer há 2 meses e tinha contas a pagar. Aceitei este emprego pensando que seria glamouroso e resolveria alguns problemas financeiros. Então vejo alguém como você, rica além da imaginação. Pareceu injusto. Fiquei com inveja e talvez acreditei que você estava se exibindo. Eu sentia ressentimento por você. Ebony piscou, absorvendo as palavras de Cheryl. Ela baixou o olhar, lembrando-se do velho ditado. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Por um momento, a raiva e a dor de Ebony vacilaram, substituídas por empatia. Ela sabia como o luto podia distorcer o julgamento, como a turbulência emocional podia levar alguém a atacar. Mas isso não era desculpa para agredir outra pessoa. Ouça, disse Ebony gentilmente. Sinto muito pela sua perda. Sei como é ver alguém que você ama sofrer. Mas isso não justifica tratar os outros com hostilidade, nem justifica a violência. Ela olhou para Camille, que acenou com a cabeça em silêncio, concordando. Você me bateu, Cheryl.
Você entende como isso é inaceitável? Se eu não fosse dona daquele avião, se eu fosse qualquer outra pessoa, você ainda seria a culpada. Mas o fato de eu ser dona daquele avião torna isso mais do que uma agressão pessoal. É uma violação grave da conduta profissional. O Sr. Hagawa interrompeu. Senhorita Dane, reconhecemos totalmente a gravidade disso. Seguiremos o protocolo. A senhorita Martin será suspensa imediatamente enquanto aguarda uma investigação interna, mas suspeito que o resultado será a demissão. Vamos prosseguir com isso? Ebony respirou fundo, com o coração apertado por emoções conflitantes. Cheryl estava chorosa, tremendo de remorso, e Ebony podia ver um arrependimento genuíno em seus olhos. Arrependimento tanto pelo ato físico quanto pelo preconceito que nutria. Ebony se viu em uma encruzilhada. Ela poderia exigir a demissão imediata ou oferecer um caminho para a redenção. A voz de seu pai passou por sua mente. O ódio só vence quando fechamos a porta para a compreensão. Por fim, Ebony falou, com a voz mais baixa. Sim, sigam sua política. Suspenda-a imediatamente. Mas antes de decidir pela demissão, gostaria que você considerasse uma coisa. Se a senhorita Martin estiver disposta a passar por um treinamento sobre preconceito e aconselhamento e realmente quiser mudar sua abordagem, não me oporei a que ela volte eventualmente. Isto é, se ela puder provar que aprendeu com isso. Cheryl ficou olhando, sem palavras. O Sr. Hagawa também parecia surpreso. Isso é muito generoso, senhorita Dane, disse ele após uma pausa. A bochecha de Ebony ainda doía levemente, lembrando-a da indignidade. Seu estômago revirou com a lembrança. Ela não estava perdoando ou desculpando tão facilmente. No entanto, ela acreditava em segundas chances nas circunstâncias certas. Qual é o sentido de punir alguém sem dar a chance de crescer? Refletiu Ebony. Afinal, isso fazia parte de seu ethos filantrópico, elevar os outros e transformar ciclos negativos. Não confunda minha empatia com fraqueza, advertiu Ebony, olhando Cheryl nos olhos. Seu destino está nas mãos da empresa agora, mas se você realmente quer mudar, talvez haja um caminho a seguir. Se não, você está acabada. Lágrimas rolaram pelo rosto de Cheryl, enquanto ela acenava com a cabeça, a voz embargada. Obrigada, sussurrou ela. Embora Ebony não tivesse certeza se Cheryl percebia que o caminho para a verdadeira responsabilidade era longo. Assim que a reunião terminou, Ebony se viu sozinha na sala de espera. Camille havia saído para coordenar o transporte terrestre, e Mark foi verificar alguns detalhes logísticos para a próxima etapa da viagem a Dubai. O silêncio do aeroporto no início da manhã era estranhamente reconfortante. Um contraste gritante com o caos e a tensão das últimas horas. Ebony segurou o celular com a mente a mil. Ela acabara de falar com seu pai em Atlanta, contando o que havia acontecido. Ronald Dane, sempre calmo, ofereceu palavras que foram como um bálsamo para os nervos abalados de Ebony. Estou orgulhoso de você, minha filha, disse ele. Você se defendeu, mas também mostrou compaixão. Isso é sinal de verdadeira força. No entanto, a compostura de Ebony estava se desmoronando. Enquanto estava sentada sozinha, sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. O peso emocional de ter sido agredida, de ter sua dignidade questionada, era mais pesado do que ela se permitia admitir na frente dos outros. Ela pressionou a mão contra a bochecha ardente, deixando as lágrimas caírem livremente. Ela estava cansada. Cansada de ter que provar seu valor constantemente. Cansada de enfrentar o preconceito com paciência. Cansada de preencher lacunas que nunca deveriam existir. Minutos depois, a porta da sala se abriu, revelando Natalie. A socióloga se aproximou cautelosamente, com os braços estendidos em um gesto gentil de preocupação. Ebony rapidamente enxugou as lágrimas, tentando recuperar a compostura, mas Natalie afundou na cadeira ao lado dela e a envolveu em um abraço caloroso. Você não precisa ser forte o tempo todo, murmurou Natalie, deixando Ebony descansar a cabeça em seu ombro. Ebony fungou, com a voz trêmula. Não achei que isso me afetaria tanto. Já enfrentei insultos piores, suposições piores, mas ser agredida fisicamente assim é diferente. Natalie assentiu, compreensiva. É uma violação do seu corpo, do seu espaço. Palavras podem ser ignoradas, mas um tapa é visceral. Destrói aquela ilusão de controle. Ebony exalou um suspiro trêmulo. Me pergunto se fiz a coisa certa, oferecendo a ela esse caminho para a redenção.
Você fez o que achou certo, respondeu Natalie gentilmente. E isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. Você ofereceu responsabilidade e crescimento, não um passe livre. Isso é muito mais do que muitos fariam. O silêncio se instalou entre elas, denso com empatia não expressa. Por fim, Ebony se afastou, enxugando os olhos. Desculpe, ela sussurrou, conseguindo um sorriso fraco. Você não deveria ter que me ver assim. Os olhos de Natalie brilharam com compaixão. Para que servem os amigos? Prefiro ver você nua e real do que fingindo que não está sofrendo. Ebony assentiu. Obrigada, Natalie, por tudo. Elas ficaram sentadas em silêncio por alguns minutos, deixando as lágrimas de Ebony secarem até que Camille voltou à sala. Sua eficiência enérgica preencheu o espaço. Ebony, o carro está pronto para nos levar ao hotel. Depois temos a reunião com o diretor da Unicef para a Ásia-Pacífico ao meio-dia. Ela fez uma pausa, absorvendo o calor da cena entre Ebony e Natalie, seu olhar suavizando-se. Podemos adiar a reunião se você precisar descansar mais. Não, disse Ebony, limpando a garganta. Preciso continuar. Este projeto é maior do que eu. As pessoas estão contando conosco. Vamos seguir o plano. Embora a bochecha de Ebony ainda latejasse e suas emoções continuassem frágeis, ela se forçou a se concentrar no lado positivo. Ela lembrou a si mesma por que havia viajado meio mundo. A missão filantrópica visava melhorar a vida de inúmeras famílias em regiões em desenvolvimento. Ela acreditava na causa e havia dedicado seu coração e seus recursos a ela. Deixar esse incidente atrapalhar sua paixão não era uma opção. Quando ela e sua comitiva deixaram o lounge, Ebony notou uma figura silenciosa parada perto da saída. Cheryl, a comissária de bordo, agora vestia roupas comuns, com o uniforme dobrado sobre o braço, olhando para Ebony com uma mistura de culpa e desejo por alguma absolvição final. Ebony parou, olhando para ela. Cheryl baixou os olhos, como se não fosse digna de encontrar o olhar de Ebony. Uma onda de emoções conflitantes tomou conta de Ebony. Ela sentiu um lampejo da mesma indignação, lembrando-se da dor da bofetada. Mas também viu uma pessoa sofrendo, oprimida pela dor e pelo arrependimento. Ebony inclinou a cabeça em um leve aceno. Nem um sorriso, nem uma careta, apenas um reconhecimento. Então, ela seguiu em frente. Elas saíram para a manhã fria de Tóquio. A cidade, vibrante e agitada mesmo ao amanhecer, abraçou Ebony com seu zumbido de possibilidades. Ela respirou fundo, deixando o ar fresco revigorar seu espírito. Apesar da dor na bochecha, encontrou consolo na ideia de que cada nova cidade era uma chance de fazer a diferença, de construir pontes em vez de muros. Camille os conduziu até uma limusine que os aguardava. Ebony acomodou-se no interior luxuoso, contemplando os letreiros de neon que lentamente se apagavam à medida que a luz do dia tomava conta da cidade. Seu celular vibrou com mensagens de patrocinadores e assessores. Ela responderia em breve, mas, por enquanto, só queria um momento para refletir. Ela considerou tudo o que havia acontecido. O confronto humilhante, a dolorosa constatação de que o preconceito ainda se escondia em cantos inesperados e a resolução que oferecia um caminho cauteloso para a redenção. O que isso significava para Ebony daqui para frente? Ela era uma bilionária negra destinada a suportar tal desrespeito, não importa quantas iniciativas filantrópicas ela defendesse? Ou seu exemplo de limites firmes, equilibrados com compaixão, poderia inspirar uma mudança real? Enquanto a linha do horizonte de Tóquio passava rapidamente, Ebony se acalmou com uma verdade. Todas as provações a moldaram para se tornar a pessoa que ela era. O tapa da comissária de bordo deixou uma marca, mas não uma cicatriz que a definiria. Se alguma coisa, isso reacendeu sua vontade de criar um mundo onde cada vez menos pessoas carregassem o fardo do preconceito, do medo ou da inveja. A luta seria longa, mas Ebony estava pronta para enfrentá-la. Bochechas ardendo, olhos claros, coração determinado. O ritmo cultural de Tóquio provou ser um bálsamo calmante para o coração inquieto de Ebony. As ruas da cidade fervilhavam de vida. Trabalhadores uniformizados indo para o trabalho com precisão impecável. Luzes de neon piscando nas vitrines das lojas, o aroma de ramen fresco flutuando pelas vielas. Apesar de sua turbulência interna, Ebony se sentia estranhamente confortada pelo anonimato agitado. Isso a lembrou de que o mundo era vasto, cheio de inúmeras histórias e possibilidades, e que a sua era apenas uma entre muitas.
Após um breve descanso no hotel, Ebony participou de uma reunião importante com o diretor da UNICEF para a Ásia-Pacífico. A discussão se concentrou na sinergia. A Fundação Filantrópica Ebanese investiria em infraestruturas educacionais locais, enquanto a UNICEF forneceria apoio logístico no local. A colaboração tinha como objetivo estabelecer bibliotecas e centros de recursos digitais em comunidades carentes. Apesar de carregar o peso do recente incidente, Ebony fez uma apresentação equilibrada e convincente. Sua paixão transpareceu, motivando a equipe da UNICEF. No final da reunião, todos estavam sorrindo e apertando as mãos. A satisfação aqueceu o peito de Ebony. Ela havia passado por uma provação dolorosa, mas se recusou a deixar que isso atrapalhasse sua missão. No entanto, quando ficou sozinha no corredor do hotel, os pensamentos de Ebony voltaram para o tapa, a ponta do iceberg que era o preconceito de Cheryl. Será que Ebony estava realmente pronta para superar isso tão rapidamente? Ela percebeu que a cura não era uma jornada linear. Era um processo contínuo, que exigia introspecção e talvez um confronto mais profundo com as emoções. Naquela noite, Ebony ofereceu um pequeno jantar para sua equipe em uma sala privada com tatame em um restaurante tradicional. O ambiente era acolhedor e íntimo. Mesas baixas, luz suave de lanternas, os acordes suaves da música de koto ao fundo, sobre tigelas fumegantes de sopa de miso e pratos de sushi delicadamente dispostos. Eles refletiram sobre os sucessos do dia. Greg, com um pouco de bravata induzida pelo saquê, fez um brinde a Ebony. "A nossa líder destemida", proclamou ele, que enfrenta todos os desafios com naturalidade e, de alguma forma, continua sorrindo. Risos ecoaram pelo grupo, aliviando a tensão que os acompanhava desde o voo. Ebony corou, murmurando seus agradecimentos. Ela estava feliz pela camaradagem, mas seu olhar ocasionalmente se desviava para Camille, que mantinha uma expressão um pouco pensativa durante todo o jantar. Quando Ebony cruzou seu olhar, Camille ofereceu um sorriso tranquilizador, como se dissesse: "Estou bem, só pensando." Depois do jantar, Natalie chamou Ebony de lado. "Queria lhe perguntar uma coisa", disse Natalie suavemente. "Passei minha carreira estudando desigualdades sociais. Você consideraria falar publicamente sobre o que aconteceu no avião? Não para envergonhar Cheryl pessoalmente, mas para destacar a realidade do preconceito, mesmo nos altos escalões da sociedade." Ebony hesitou. Ela não era estranha aos holofotes da mídia. Já havia dado inúmeras entrevistas sobre seus triunfos nos negócios e empreendimentos filantrópicos, mas discutir o tapa parecia pessoal, cru. "Não tenho certeza", admitiu. "É complicado. Não quero sensacionalizar, mas também entendo seu ponto de vista sobre aumentar a conscientização." Natalie assentiu, descansando a mão no braço de Ebony. "Pense nisso. Sua perspectiva pode ressoar com outras pessoas que passaram por discriminação semelhante." Ebony prometeu pensar no assunto, embora não estivesse pronta para se comprometer. A noite avançou e, por fim, o grupo se dispersou para seus respectivos quartos. Ebony entrou em sua suíte, exalando um cansaço que transcendia a fadiga física. Ela queria tomar um banho, vestir algo confortável e se perder em um romance. Por um breve momento, ela se lembrou da época em que imaginava ser rica o suficiente para eliminar todos os seus problemas. Agora, em pé em uma suíte luxuosa de hotel, Ebony sentiu a dura realidade. O dinheiro não compra a imunidade contra a dor. Ela sentou-se perto da janela, contemplando o horizonte cintilante de Tóquio. A cidade que parecia nunca dormir era uma prova de resiliência e reinvenção. Arranha-céus se erguiam ao lado de templos antigos, misturando modernidade e tradição. Ebony encontrou uma metáfora nisso, pois ela também precisava integrar suas velhas feridas e novas ambições, forjando uma vida que honrasse as complexidades de sua jornada. Seu celular vibrou. Ela verificou e viu uma mensagem de Mark. "Tudo pronto para Dubai. Me avise se precisar de mais alguma coisa. Descanse um pouco, senhorita Jenny." Ela digitou uma resposta rápida. "Obrigada, Mark. Boa noite." Ebony fez uma longa pausa, depois abriu seus contatos. Ela rolou até um nome que raramente usava. Sua terapeuta em Atlanta, uma mulher compassiva chamada Dra. Corinne Wallace. Já fazia um tempo que Ebony não marcava uma sessão.
Suas viagens de negócios frequentemente atrapalhavam as consultas de terapia. Mas Ebony percebeu que precisava processar o impacto emocional do que havia acontecido. Ela redigiu uma mensagem breve. Oi, Dra. Wallace. É a Ebony. Aconteceu uma coisa e acho que preciso conversar. Podemos marcar uma sessão por vídeo em breve? O ato de pedir ajuda foi sutil, mas significativo. Ebony achou isso humilhante e libertador. Sou humana, lembrou a si mesma. Tenho o direito de me sentir magoada. Tenho o direito de pedir ajuda. Com isso, Ebony se levantou, apagou as luzes e deixou o silêncio da noite envolvê-la. O sono veio lentamente, sua mente girando com imagens, o momento chocante da bofetada, o pedido de desculpas, choroso, as palavras tranquilizadoras de seu pai, os olhos brilhantes do diretor da UNICEF assinando o contrato. Apesar da marca persistente em seu espírito, ela mergulhou em sonhos alimentados por uma convicção mais profunda de que cada desafio, por mais doloroso que fosse, a estava transformando em uma força mais empática e resoluta para o bem. Em poucos dias, Ebony e sua comitiva partiram de Tóquio para Dubai, entrando em um mundo de arranha-céus imponentes, shoppings luxuosos e souks movimentados. O horizonte cintilante da cidade refletia nas águas azul turquesa, uma prova da engenhosidade e audácia humanas. Aqui, Ebony planejava fechar seu acordo final para o projeto de habitação sustentável, um empreendimento ambicioso que estabeleceria comunidades ecológicas em regiões desérticas, proporcionando soluções de moradia acessíveis a milhares de trabalhadores migrantes. Sua agenda em Dubai era implacável, com reuniões consecutivas com incorporadores locais, autoridades governamentais e arquitetos internacionais. No entanto, ela sentia um renovado senso de propósito alimentando cada passo. A lembrança do tapa de Cheryl não consumia mais seus pensamentos, mas orientava suas ações. A discriminação existe em todos os cantos do mundo. Ebony percebeu que o trabalho que está fazendo é mais do que apenas casas ou bibliotecas. É sobre empoderar as pessoas para transcender narrativas limitantes. Em uma sala de conferências reluzente com vista para o Golfo Árabe, Ebony fez sua apresentação final para um painel de potenciais co-investidores. O microfone estava frio em suas mãos enquanto ela falava apaixonadamente sobre como diminuir as diferenças de riqueza, defender a energia verde e cultivar comunidades que valorizam a diversidade. Suas palavras ressoaram profundamente e, quando ela terminou, a sala explodiu em aplausos. Um dos funcionários aproximou-se de Ebony e estendeu-lhe a mão para um aperto de mão formal. É uma honra fazer parceria com você, senhorita Diane. Sua visão é inspiradora. A cerimônia de assinatura aconteceu no dia seguinte. Câmeras disparavam, repórteres tomavam notas e o sorriso calmo de Ebony escondia um caleidoscópio de emoções. Assim que as formalidades terminaram, Ebony encontrou um canto tranquilo perto de uma grande janela com vista para a cidade. Camille logo se juntou a ela, colocando um copo de suco espumante na mão de Ebony. Ao seu sucesso, disse Camille, calorosamente, brindando com o copo de Ebony. Como você se sente? Ebony contemplou os arranha-céus giratórios, maravilhas arquitetônicas que perfuravam o céu. Grata, respondeu ela suavemente, e determinada. Parece um novo começo de alguma forma. Camille assentiu, com um brilho contemplativo nos olhos. Tenho que admitir que, ao ver como você lidou com o que aconteceu no avião, fiquei impressionada, Ebony. Você demonstrou muita elegância. Não consigo imaginar a maioria das pessoas reagindo como você. Ebony arqueou uma sobrancelha. Sinceramente, ainda estou processando tudo. É fácil questionar se fiz a coisa certa ao não exigir a demissão imediata. Camille deu de ombros. Talvez não seja uma questão de certo ou errado. Talvez seja sobre escolher o caminho que se alinha com quem você quer ser. E você fez exatamente isso. Um calor se espalhou pelo peito de Ebony. Ela pensou na resposta do Dr. Wallace à sua mensagem. Ela conseguiu marcar uma sessão de vídeo após retornar a Atlanta. Apesar do estilo de vida agitado de Ebony, ela finalmente estava abrindo espaço para seu bem-estar emocional. Cuidar de si mesma também faz parte da missão, lembrou Ebony a si mesma. Um suave toque do celular interrompeu seus devaneios. Era um e-mail do Sr. Hagawa, o representante de gestão de aviação em Tóquio. O assunto era atualização sobre Cheryl Martin.
Ebony inspirou profundamente, preparando-se para o que quer que estivesse por dentro. Ela tocou para abrir. Prezada senhorita Dane, espero que esta mensagem a encontre bem. Gostaria de atualizá-la sobre a situação da senhorita Martin. Após nossa análise interna, ela foi oficialmente suspensa sem remuneração por 4 semanas. Ela concordou em passar por aconselhamento profissional e treinamento contra preconceitos conforme você sugeriu. A senhorita Martin me pediu para transmitir uma mensagem pessoal. Ela continua profundamente arrependida por suas ações e é grata pela oportunidade de aprender e, possivelmente, retornar às suas funções, embora sob supervisão rigorosa. Se você tiver alguma dúvida ou quiser discutir o assunto mais a fundo, entre em contato comigo. Atenciosamente, Sr. Hagawa. Ebony exalou, silenciosamente aliviada. Ela mostrou o e-mail para Camille, que o leu e colocou uma mão reconfortante no ombro de Ebony. Então, parece que ela está levando sua oferta a sério. Ebony assentiu. Espero que ela realmente cresça com isso. E se ela não crescer, bem, haverá consequências, mas eu gostaria de acreditar que as pessoas podem mudar. O voo final de volta para Atlanta foi rápido. A empresa fretou um voo com uma tripulação diferente. Não houve incidentes, apenas uma viagem tranquila entre continentes. Ebony passou o voo redigindo notas para sua fundação filantrópica e refletindo sobre como sua vida havia mudado em apenas algumas semanas. Quando pousaram em Atlanta, Ebony saiu do avião com uma sensação de volta ao lar. Ela estava ansiosa para ver seus pais compartilharem o sucesso de seus negócios e também para se abrir sobre a turbulência emocional que havia passado. A luz do sol do final da tarde banhava a pista, iluminando Ebony enquanto ela caminhava com graça e confiança em direção ao carro que a aguardava. Ao se acomodar no banco de trás, Ebony fechou os olhos e deixou o zumbido do motor levá-la a um estado meditativo. O hematoma em sua bochecha havia desaparecido, substituído por uma compreensão mais profunda de sua resiliência. Os hematomas intangíveis, aqueles infligidos pelo preconceito e pela violência, levariam mais tempo para cicatrizar completamente. Mas Ebony se sentia preparada para a jornada. Ela continuaria a formar alianças, defendendo projetos que mudavam vidas e denunciando as injustiças sutis e evidentes que permeavam a sociedade. As palavras de seu pai ainda a guiavam. Mantenha a cabeça erguida, minha filha. Ela o faria, e ao fazê-lo, elevaria outras pessoas ao longo do caminho, transformando momentos de dor em caminhos para a empatia e o crescimento. Obrigado por acompanhar esta história de turbulência e triunfo. A determinação de Ebony Danes, diante do preconceito, nos lembra que, independentemente do sucesso que alcançamos, todos somos suscetíveis às feridas da ignorância. No entanto, sua escolha compassiva de oferecer um caminho para a redenção mostra que mesmo encontros dolorosos podem pavimentar o caminho para o crescimento e a mudança. Se esta história ressoou em você, ajude-nos a continuar a conversa compartilhando-a amplamente. Curta este vídeo para mostrar seu apoio. Deixe um comentário com suas opiniões ou experiências pessoais e inscreva-se para ficar por dentro de mais histórias de resiliência e empoderamento. Seu envolvimento faz uma diferença real na disseminação da compreensão e da empatia em nossa comunidade digital. Juntos, vamos manter a cabeça erguida e o coração aberto, caminhando cada vez mais perto de um mundo onde todos são vistos e valorizados.